Foi aonde durou pouco tempo Era e muito a difícil emissora era conseguir, muito difícil. Eu me caro, lembro, difícil, inacessível. caríssimo. Ah. E para fazer um disco era muito caro, porque se usa o petróleo para fazer o vinil. Então era muito caro devido ao material. É por isso que o disco acabou, devido ao preço do vinil. Então se gasta muito para fazer o disco. Então veio o CD, que aliviou um pouco a barra, né? Depois veio o pendrive, e aí agora só o celular. Você vê tudo pelo celular. Aquelas coisas A todas. perseguição aos artistas. Era um problema sério. E para fazer uma letra, a gente tinha que enviar para o juiz pré-aprovação. para o juiz poder. Olha, a galera de hoje não conhece, não sabe o que significa respeito. Me perdoe. Me desculpem. Mas o respeito vem do que você aprende, do que você, olha, isso pode, isso não pode. E você tem que saber que aquilo não pode. Mas então, nessa sequência, Arlindo, só para concluir, Não, nessa sequência eu fazia propagandas com a minha mãe do seguinte: chegava alguém da produção e dizia para mim: olha, o titio vai te dar uma caixa de bombom se você falar bonitinho do Sabonete Johnson, olha cara. aí. Ai, pode falar? Pode. Pode, né? Eu falo qualquer coisa, vocês contam, Não, mas tá ao vivo, não, né? Não tem isso, não. Aí o Sabonete Johnson, aí ele falava pra mim: olha, você vai falar assim pro titio ouvir. Sabonete Johnson, bom pra pele do nenê e bom pra mamãe. Pronto, era só isso. Aí eu ficava: Sabonete Johnson, bom pra mamãe e bom pro bebê. Aí eu nunca falava certo, mas eu falava o roteiro correto. Aí eu falava: Sabonete Johnson, bom pra mamãe e bom pro bebê. Aí puxavam a câmera, né? Essa é Catinha. Não sei, o cara já tirava a câmera. Eu era desse tamanho, assim, a câmera para pegar. Ela tinha, era um negócio monstruoso para mim, né? As câmeras era um trambolho. Você olha as câmeras hoje, é uma diferença enorme. Era quase o tamanho dessa sala aqui. Uma câmera aqui já tomava quase todo o espaço aqui. Então, foi nessa época que minha mãe fazia a TV, que eu comecei e a gente começou a rodar nas TVs e tal, por ali. Foi nessa fase aí. Eu era bem pequenininha, tinha 5 aninhos, 6 aninhos, por aí. Isso, você já, a gente percebe que você já é desinibida desde sempre, né? Mas esse Metida! Mas esse ambiente te ajudou muito. Já ajudou. Acompanhar a sua mãe indo na rádio, indo em TV, isso aí você já... É verdade, em todos hoje os em dia lugares. O negócio de uma câmera não é... em todos os lugares a gente ia. E ela levava, e ela ensinava, e meu irmão me ensinava, e ensaiávamos em casa, aprendíamos em casa as músicas, ele tocava. Era bem... A família era bem festeira, assim, gostava muito de música. E essa convivência aí de Rio, Minas... Rio, Minas, meus avós em Minas, e a gente sempre ficava indo e voltando. E em que momento da vida de vocês foram... Aí foi para Brasília depois daí? Não, depois eu fui para Brasília. Vamos caminhando. Vamos caminhando. Aí nisso faleceu algumas pessoas, minha avó e tal, e na década de 70 eu falei, eu quero entrar numa banda para cantar. Aí eu já estava com 12 anos, por aí minha mãe só canta se estudar. Aí, pau no estudo para poder cantar. Sim. E meu irmão tocava, era músico, tocava na banda. E eu falei, eu quero cantar na banda com meu irmão e tal. E a gente se uniu e eu cantava na banda. Mas eu ficava até 11 da noite, porque o pessoal não deixava, a polícia não deixava de menor ir para festa. Sim. E eu estava trabalhando. Para que eu fizesse o juizado de menor, passou uma liberação até meia-noite só para mim. E meu irmão andava com essa liberação, porque às vezes apareciam os fiscais e tal, o pessoal, olha aquela criança ali, eu com 12 anos, aquela criança ali e tal. Eram os militares? Eram os militares, não pode e tal. Aí meu irmão apresentava essa liberação para mim poder trabalhar, para cantar. E ganhava meu dinheiro. Sim. Fazia o que com o dinheiro? Guardava, comprava minhas coisas, comprava coisas para mim, na época, vestidinho, esse tipo de coisa. Tu tem alguma história, alguma lembrança da intervenção, assim, na sua vida, na vida da sua mãe, da censura? Não, a gente andava bem certinho.
Tinha algumas músicas que a gente podia cantar, outras não, a gente já sabia que não já podia. Sabia, a gente já sabia não corria que não o risco podia, não corria o risco. Correr o confronto. Não, de jeito nenhum, porque meu avô era o dono da difusora e tinha um nome a zelar, minha mãe sempre falava, olha, não vamos fazer nada fora do contexto. Mas dá um exemplo assim, porque eu acho que a garotada de hoje nem imagina o que é isso, nem. Não. Só se for mesmo fazer uma pesquisa profunda para poder entender, né? Sim. Mas que tipo, dá um exemplo aí de que tipo de palavra, de frase que não se, vocês sabiam, não, isso aí não pode. Não pode. Por exemplo, se você falasse da bandeira brasileira, não podia. Mas se de você qualquer falasse forma, de qualquer forma. Nem exaltando? Nem exaltando. Você não podia. Não podia ter nada na letra que... dia de índio. Vamos falar, todo dia era dia de índio. Quando me chamar Cunhatã que eu vou contar. Baby Consuelo. E isso foi na década de 70, 80, por ali, quase chegando. Ainda era proibida essa música. Porque ela falava dos índios, falava do Brasil, falava das coisas boas do Brasil e os militares não queriam, não podia tocar, não podia falar essas coisas. Então, Baby Consuelo foi presa junto com o marido e aquelas coisas todas. A perseguição aos artistas. Era um problema sério. E para fazer uma letra, a gente tinha que enviar para o juiz poder... para o juiz poder... Olha, a galera de hoje não conhece, não sabe o que significa respeito. Me perdoe. Me desculpem. Mas o respeito vem do que você aprende, do que você, olha, isso pode, isso não pode. E você tem que saber que aquilo não pode. Mas hoje a galera está muito livre, está tudo muito solto, tudo pode. Esse é que é o problema. Não tem limite de nada. Não tem limite. Tudo você tem que ter limite. Na sua saúde, no seu deitar, no seu comer, no seu falar, no seu beber, tudo você tem que ter limite. E se você passa dele, faz mal. É o que está acontecendo bastante com a rapaziada de hoje. Está todo mundo muito doido, assim, no sentido de não se ligar muito nas coisas. E se rodar, por exemplo, desce, 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 desce. Só isso que o pessoal está acostumado a ouvir. Eu acho isso horrível. É péssimo para a cultura, é péssimo para as informações, é péssimo para a educação musical e social de um país. Ouvir uma música de qualidade baixa, meu amigo, é uma coisa horrorosa de se fazer. Tudo bem, pode escutar, pode ouvir, desde que você ouça sozinho, no seu fone. Mas não bote para ninguém ouvir essas coisas. Eu tive um problema sério numa loja, eu entrei e o cara entrou tocando uma música, chupa não sei o quê, chupa... Ei, meu irmão, ei, você não está em casa não, por favor. Eu não quero ouvir isso aí que você está ouvindo não, você tem fone? Aí ele ficou meio assim para tirar a música, aí ele tirou, aí olhou para mim, não pediu desculpa também. Eu falei para ele, ei, querido, isso aí é um gosto pessoal teu. Ouça só você, porque a tua música fala muito palavrão. Isso não é bom. Tu é casado? Ainda perguntei para ele. Ele falou, sou. Eu falei, seus filhos escutam isso? Aí ele ficou meio assim, eu falei, desculpa, tá? Mas eu não quero ouvir isso aí que você tá ouvindo, não. Me perdoe. Ainda falei para ele, me perdoe. Dentro da loja de um amigo nosso, que esse amigo falou, realmente aqui não é lugar de você ouvir isso nessa altura. Pronto. Então, vai muito do que você recebeu de informação. Se você recebeu uma boa informação, você é um bom cidadão. Se não recebeu, ferrou. Faltou talvez uma pessoa, da própria família que falasse isso. Sim, que você falou. E é aquela coisa, se você não aprende em casa, a rua aprende ensina. Aprende na rua. E ensina pesado. Aí só que é de outra forma, né?Sim, atenção, rapaziada, os jovens aí, ouçam papai, ouçam suas mães, entendeu? Que é pra vocês não se arrependerem depois. A gente falou de limite, a gente falou também de respeito, né? Sim. Eu acho que a decadência, assim, da juventude hoje, tanto nos gostos musicais, como também na questão de não ter limite, eu acho que tudo é a decadência da família. A família, ela está totalmente desestruturada, né?
A instituição família Isso. é o que eu acho que é a maior instituição, não é igreja, não é governo, não é escola. Não. Às vezes tem pais que colocam um menino é um capeta. Aí assim, vou botar na escola ver se corrige. Como assim? O professor não vai fazer isso. Como assim, se você que é a pessoa que é para ajeitar o negócio? Professor não vai fazer isso. E primeiro que ele não está ali para isso. Ele está ali para ensinar o seu filho a ser... a se socializar e a aprender o que é o teu país, o que é o mundo que você vive, o que é ciência, aonde fica estado tal, aonde fica lugar tal. Olha, educação. Oh, meu amor, educação você recebe na sua casa. Você educa o seu filho na sua casa. Olha, papai vai sair, mamãe vai sair com você. Se você se comportar mal, você vai ficar de castigo. Olha a educação com as pessoas. Total. Pronto, só isso. O meu filho não me deu muito trabalho para se criar, não, porque eu fui uma mãe ferrenha com ele. Levava umas lapadas boas e não tem esse negócio de me criticar porque eu dava lapada no meu filho, não. Porque hoje ele é um homem. Meu filho nunca parou em delegacia, meu filho nunca levou polícia na minha porta, nunca roubou. Nunca saiu brigando, eu nunca fui chamada na casa de alguém para ter uma reclamação dele. Ele sabe entrar e sabe sair. Tem defeitos imensos, como todo mundo, mas eu criei como para ser uma boa pessoa, para ser uma figura relax, uma figura na dele, não se meter em nada, não se meter na vida de ninguém, cuidar da vida dele. Ó, você cuidando da sua vida, você já ajuda seu pai e sua mãe. Pronto, é só isso. E por que a gente está falando disso? Porque tudo isso reflete na música, na cultura. Sim, as composições. Isso. Vamos lá, nas composições. A educação e a criação da nova geração... Vai ter algum jovem assistindo aí. Isso é papo de véio. Vai. Tá falando besteira, uma véia dessa, né? Tá boa pra ser enterrada e tá mas aí. Mas é bom você refletir o que a gente tá falando aqui. Refletir, porque assim, você não deve levar nada que os outros falam pra verdade. Você tem que procurar discernir sobre aquilo que a gente tá falando aqui. Sim. Vá raciocinar, vá pensar que tem uma lógica o que a gente tá falando. Tudo, as críticas que se tem na produção atual da música brasileira como um todo. A gente não tá falando só de forró, não. É geral. Se aí vai falar de qualidade. Porque assim, o jovem... Rapaz, o jovem hoje em dia diz assim, não, mas o que é bom pra mim é porque não é bom pra você. Esse foi só um trechinho do nosso bate-papo. Clicando aqui embaixo, você assiste o episódio na íntegra. Aqui em cima, você assiste outro corte. E nessa bolinha aqui, você se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo e me segue lá no Instagram, @ArlindoOrlando.